Hello, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trouxe aqui uma entrevista super especial com a Nayara. Nayara é aluna do treinamento Projeto Ela e ela vai aqui nos contar como ela conseguiu chegar numa renda mensal em tão pouco tempo, com 12 clientes fixos e esporádicos, uma renda de US$ 3.200, apenas trabalhando 3 a 5 horas por dia por conta da família dela, por conta do filho. Então, aproveita a entrevista com ela para verem que é possível captar clientes com muito pouco, sem inglês e trabalhando poucas horas. Aproveitem aí. Ah, Mas vamos tá bom. começar lá do início. Conta um pouquinho da sua história, né? Quem é Nayara, se você tem filho, se você é casada, onde você mora. Fala um pouquinho de você. Eu cresci na cidade de Manaus, Amazonas, mas eu nasci no Pará e fui com 5 anos para Manaus, onde eu estudei, trabalhei com a minha mãe, com costura, minha mãe é costureira, trabalhei com ela, depois tive outras profissões também, mas o meu foco sempre foi a costura. E daí eu conheci meu esposo, que é estrangeiro, ele é peruano. Foi quando surgiu como se diz, a curiosidade de conhecer outras culturas. Você tem até o Aí nos sotaque, né? O casamos. sotaque espanhol. Eu acho que é o costume, porque a gente fala muito espanhol. Nossa, muito, você tem sotaque. Eu acho que é. Então, aí, a gente fala espanhol em casa a maioria das vezes. Fala Ah, por isso, português, porque o mas. Manaus, ele tem sotaque parecido com o do Rio, que eu sei. Que é o chiado. É o chiado. Agora você tá me Aham. falando com sotaque espanhol? A força do costume também, o que tá agora. Eu falei até assim, Pois é. será que a Nayara é estrangeira e eu não percebi, gente? Ela fala o português fluente. Mas que bom, né? Você disse que tem filhos, então eles devem ficar loucos, né? Falar português, espanhol, inglês. Essa foi bem, foi uma situação bem difícil pro meu filho, porque a gente fala 3 idiomas em casa, né? O inglês a Hum, gente fala mais pela adaptação dele na escola, mas foi bem difícil para ele o espanhol e o português. Então, ele fala mais espanhol e inglês do que português em casa. entendi. É Mas ele difícil entende agora, mas português. depois ele vai agradecer, né? Eu pretendo introduzir mais, Aham. mas é difícil, porque ele tem terapia da fala, então, para ele poder se adaptar com os idiomas. Entendi, entendi. Assim também de vez também não deve ser como a gente pensa que é mil maravilhas, né? Também para criança é um É, pouco, é muita informação, né? eu até pensava, né? A doutora falou que para ele isso não é complicado, para a gente ver que é complicado, mas para ele não, que não é complicado, os idiomas, para ele é mais fácil de entender do que para de falar. Aham. Eu falei, pelo menos ele entende, já é o começo, né? Ah, legal. E aí você conheceu seu marido peruano e aí você teve essa curiosidade de ir morar em outro lugar. Foi, despertou a curiosidade de ter uma cultura diferente, porque até então eu não tinha como se posso dizer, um sonho tão grande, tão alto de conhecer outra cultura, de conhecer outro país. Uhum. Então, eu conheci meu esposo, foi que eu tive uma pitadinha de, nossa, que interessante, né? E comecei a conhecer o idioma, comecei a ouvir a família dele falar, então eu fiquei apaixonada pelo espanhol. Eu comecei a entender bastante, mas eu não falava. Aham. Então, surgiu. Aí nos casamos, fomos morar juntos. Foi quando a minha sogra, já tem família aqui, falou: vamos ter o bebê. Eu fiquei grávida, então vamos ter o bebê nos Estados Unidos. Aí no começo eu achei bem estranho, porque. Mas a gente já tinha vindo antes, já tinha tirado visto, já tinha conhecido aqui antes, então Aham. já conhecia mais ou menos como era a família e tudo. E aí foi quando eu vim para cá, tive meu bebê, fiquei por 5 meses e voltamos para o Brasil, porque eu estava estudando, meu marido trabalhava. Então aí nós voltamos para o Brasil e ficamos durante um período de 1 ano, mais ou menos. Foi quando meu marido saiu do trabalho e aí surgiu como eu posso dizer, uma luzinha assim, por que não investir nos Estados Unidos? Por que não ir para lá? Vamos ver como é que fica. Meu A marido sua ficou nos sogra já Estados morava Unidos. nos Estados Unidos. Não, minha sogra morava no Brasil, mas Ah, ela no tinha Brasil. família aqui. Ah, entendi, entendi.
Sim, então eu falei para ele que tal a gente passar um tempo lá para ver como é que é, se a gente se Todo adapta, né? Que mundo já tem tenta com o tempo, filho. né? Exatamente. Vamos ficar por uns 6 meses. Aham. E viemos para cá, ficamos mais ou menos com 6 meses. Nós íamos voltar para o Brasil, nós Uhum. estávamos decididos que ia voltar para o Brasil, mas aí um dia para o outro eu amanheci e falei: não, eu não vou voltar. O marido: não, como assim? Eu falei: não, não posso voltar. O marido: não, a gente tem que voltar. E aí passamos uma semana nesse dilema, eu e ele: vamos voltar, não vamos voltar? Ele falou com os pais dele, o pai dele falou: olha, é uma decisão de Gente. vocês, qual seja a decisão a gente vai apoiar, porque a preocupação dele era os pais dele, né? Aham. A minha preocupação era ter que deixar tudo aqui, que a gente já meio que construído uma vidazinha aqui, deixar tudo e voltar para o Brasil de novo, porque a princípio o nosso pensamento era voltar, não era ficar. Aham. E aí, e aí surgiu que ele falou: tá bom, a gente vai ficar, Isso foi em que ano, mais vamos. ou menos? Foi em 2018, Ah, então faz pouco tempo, né? há pouco tempo. E Caramba. aí resolvemos ficar, e aí logo depois eu descobri que estava grávida de novo. E aí que eu acho que foi o que me fez falar: não, vou ficar. Eu Agora estava é a hora. grávida, não sabia. E aí, porque se eu tivesse que voltar para o Brasil de novo, eu não ia poder voltar para cá para ter ela, pelo menos por um período de 1 ano. Aham. Sim, então eu peguei, fiquei grávida e fiquei com ela aqui, engravidei, continuei trabalhando, trabalhei até o meu 9º período, trabalhei até na sexta, no domingo eu tive ela. Você trabalhava com o quê? Eu Nessa- cheguei aqui, comecei a trabalhar em um hotel. Aham. Trabalhei, pagava em Você chegou em caixa. qual cidade? Cheguei na cidade de Layton, Utah. Utah. Tá. Uhum. Cheguei Uhum. aqui, comecei a trabalhar em hotel, só que era pouco que eu recebia e subi uma proposta de um hotel que eu receberia mais. E foi quando eu fui para outro hotel. E nesse hotel eu fui meio que promovida para ser supervisora de housekeeping. Uhum. É Então eu bem ficava tirando pesado, né? Eu fotos. nunca trabalhei de housekeeping, né? Mas tem algumas amigas que trabalhavam e falavam que é muito pesado, assim, o tempo que Eu fica nos trabalhava quartos. primeiro, eu comecei a trabalhar por quarto. Eles me pagavam por quarto. Uhum. 4,50 por quarto. E como eu recém cheguei aqui, não tinha habilidade rápida, então eu ficava com 5 quartos todo dia. Das 9 até as 5h30, 6 horas da tarde. Aí Gente, eu: e não mas dava nada, né? não não dá para pagar minha gasolina. Mas ao tempo, eu falei: não, calma, que daqui com o tempo você vai se adaptando. Comecei a me adaptar. No verão veio muitos turistas. E aí eu tive um pouco mais de prática, consegui tirar um bom dinheiro no verão. Quantos quartos Mas você quando começou fazendo e quantos quartos você terminou fazendo? eu comecei fazendo 5, 7 quartos durante um mês e meio, mais ou menos, mais 2 meses, por aí. Já quando eu saí, eu estava fazendo 21 quartos por dia. Meu Deus. Mas Mesmo assim, era pouquinho, né? Se você for é comparar, pouquinho, mesmo fazendo isso comparado. tudo, E é porque pouquinho. era como uma competição também de housekeeping, Uhum. entendeu? Então, quando vinha, quanto mais housekeeping tinha, mais elas brigavam entre elas por conta de quartos. Com Entendeu? certeza, Brigavam porque por conta aí. de quarto, brigavam por conta de toalha, de lençol. Então, E é uma briga, né? Agora você vendo de fora, é uma briga tão, né, boba, porque é brigando por tão pouco, né? eu falei: Mas, meu Deus, o que eu estava passando? mas quando a gente está na Mas, realidade, a gente não percebe. Não percebe. é Eu acho que faz verdade. parte Quando eu daquilo estava ali que também. vivendo, eu não percebia. Né? Quando eu vivia aquilo, eu Exatamente. não percebia. Aí foi Exatamente. quando eu estava grávida, e quando eu estava trabalhando nesse que pagava por quartos, eu tinha o quê? 2 meses, 3 meses de gravidez. Nossa. Eu recebi a proposta para receber por hora depois. E aí, no início, me falaram: vamos começar pagando US$ 11 a hora. Eu falei: não, para mim tá bom, porque eu faço 8 horas por dia lá nesse hotel, porque lá eu fazia menos tempo também, porque eu tinha que buscar meu filho no daycare. Aham. Então, aí eu comecei: não, eu quero pelo menos 8 horas, que eu trabalho tranquila no outro hotel. E foi assim, no outro hotel foi mais tranquilo para mim, porque pagavam por hora, não precisia estar correndo Uhum. por conta É, o por hora, de pelo quarto. menos, você não tem que correr tanto, né? Mas também, geralmente, no hotel paga pouquinho, paga o mínimo, né? Mínimo Eu wage. recebia menos, eu recebia menos do que um outro para fazer mais horas, na verdade. Mas Aham. como eu estava grávida, para mim naquela época era melhor.
Aham, era conveniente, né? Isso. E aí nós trabalhamos sábado e domingo também. Era uma briga para ter uma folga durante o sábado e domingo entre housekeeping, era uma briga. Dia de feriado, dia das mães, meu aniversário, todo esse tempo passava trabalhando. Tanto E que eu me nessa, acostumei a trabalhar. e nessa época, você falava inglês ou não? Você já chegou aí nos Não, Estados Unidos falando inglês ou nada? eu fiz um ano de inglês acho que eu fiz mais, na verdade. Eu mudei de escola, mas eu sabia, eu lia, entendia, mas na hora de falar e entender, eu tinha muito medo. Eu acho que o maior medo me prejudicou em vez de falar, de, sei lá, de investir em falar. Tem muita gente que chega e fala assim, eu não falo nada. Eu falo, impossível você não falar nada. Você fala, só que tá insegura na hora, né? De quando você chega Alguma na hora coisa a da gente consegue pressão, pegar, você some, sim. né? Apaga tudo da memória, a gente Apaga. esquece tudo. Às vezes ele perguntava, how are you? Aí eu ficava, eu sabia, mas eu não Sabe? sabia o que responder. Não, isso é um ótimo exemplo, porque muita gente acha que é só ela que tem esse problema de não conseguir falar. E não é normal. Quando você está numa situação de pressão, some tudo, ou numa palestra, ou num É, vídeo, some. Às vezes eu vou gravar um vídeo, aí eu vou gravar uma live e não adianta, às vezes você fica nervosa, né? Some tudo, é. some o tema, some tudo. Eu Então, tinha um medo, eu preferia pegar quartos que os hóspedes já tinham ido, que era o checado, do que pegar os quartos que tinha hóspede ainda. para não ter que Porque eu encontrar, tocava né? na porta e eles falavam alguma coisa, volta depois. E eu não entendia, porque às vezes, ó, tá dentro do quarto, tá abafado, e mesmo que ele falasse em inglês, abrisse a porta e falasse, eu não ia entender porque na hora buga. E Aham. aí eu preferia pegar os que eram mais trabalhosos, que eram os que tinham saído, que os que estavam ocupados, que era uma limpeza mais básica. Eu tinha E acho que é por isso helper que eu que demorava também. eu tinha helper que às vezes quando o cliente, ao invés de falar comigo, ia falar com a helper e ela não falava inglês, quando eu chegava, a pessoa estava branca, pálida, tipo assim, porque ela tinha ficado igual uma estátua ali, porque ela não tinha reação. Mas ela sabia falar inglês, É, ela entendia tudo, mas ali ficava igual uma estátua a de nossa nervoso. mente prejudica a gente, a nossa cabeça prejudica a gente, o E como é medo que você foi prejudica. evoluindo isso? Como é que você foi evoluindo isso? Bem, no convívio de trabalhar com hóspedes, então eu fui pegando algumas coisas que eles sempre falavam, então eu comecei a anotar algumas frases que eles sempre falavam. Aí quando eles falavam alguma coisa, eu falava, isso. Ou às vezes era uma outra frase, mas eu tinha A aquela palavra, palavra-chave. naquela frase, eu já captava. Eu Uhum. falava, é isso. Então foi assim que eu fui fazendo, fui anotando as frases que eles mais faziam, mais perguntavam, mais falavam. E foi assim Legal, que eu porque fui essa técnica eu acho captando. que é a mais fácil de se aprender e logo aplicar, né? A questão da É, palavra-chave e expressões, porque geralmente, por exemplo, do housekeeping ou do house cleaning, o americano tem muito padrão, né, de frase. Geralmente é, eles constroem a mesma frase para aquela coisa. Então, se você uhum, grava aquilo, já é meio caminho andado, né? Lógico que sempre tem uns que perguntam nada a ver. quando vem para uma conversação já é É, diferente, mas se for aquilo do que eu estou focada, mas aí você já já consigo corta me logo. É, tipo, no trabalho, quando eu vi começar, e o tempo hoje tá frio, eu já falava, tá bem frio, não sei o quê, e já mudava o assunto, já pegava meu carrinho e saía correndo, Exato. porque eu não queria prolongar a conversa, É, porque não senão ia queria me embolar. conversar. Mas assim, o importante é sobreviver, né? É se Mas comunicar, é não engraçado que aqui em precisa. Utah tem muito mormons, então eles fazem muita missão. Sim. Então, a maioria deles, eles sabem um pouquinho do espanhol. Então, foi por isso que eu tive que também praticar o espanhol aqui. Ah, Eu legal. pedi para o meu marido me ensinar, mas meu marido, para ensinar, é diferente do que você aprende na escola. O marido Ah, fala, não, santo de mas não tinha casa não faz paciência. milagre também, né? E aí a família dele começou a praticar com a família dele, que eles falavam comigo, eu entendia, começava a falar, eles falavam, não, a pronúncia é assim. Uma vez eu falava alguma coisa errada, eles riam, falavam, não, essa palavra não é assim. Ah, Então legal. foi assim que eu fui aprendendo espanhol também, Legal. É igual que foi como eu comecei. quando eu comecei a trabalhar com mexicano. Nossa, era um intensivo de espanhol aquilo ali. Porque eu E é fui. engraçado porque
eu vivia com peruanos e é totalmente diferente do espanhol do mexicano, que era muito mais rápido e muito Sim, mais gírias. gírias. É, exatamente, eles têm um Ah, vocabulário próprio. E aí e a aí gente eu chega, ficava por exemplo, confusa. no curso, a gente aprende a mi coche. Aí quando chega na prática, que Ah, coche? Não é nada de coche, entendeu? Aí eles começam a falar é, as palavras deles, né? Então, assim, a prática, ela te ensina muito, ela te coloca ali no intensivo e principalmente na pressão, né? Que você, quando você se expõe demais, você passa, é igual, eu não falo inglês, você se expõe, porque a partir do momento que você começar uhum, a se expor, uma hora vai sair. Uma hora vai ser que seja errado, mas é. vai sair. Às vezes tem que sair um pouquinho da casinha para poder aprender o inglês. É Foi quando verdade. eu também comecei a trabalhar com puros americanos também, só americanos que eu fui trabalhar num limpeza, mas à noite, e essa empresa contratava americanos. Eu não sei por Hum, quê, qual era a política que eles tinham, eu não sei porque eles conseguiram me contratar, porque só era americano que trabalhava. aham. Foi quando eu comecei a praticar também o inglês. Aí eu vi que o meu inglês avançou bastante. E eu fiquei lá 3 meses, mas eu vi que tinha avançado bastante. Porque já é o Eles não me inglês entendiam às específico, vezes. né? Eles não me entendiam às vezes porque eu acabei virando chefe deles. Mas eles me faziam entender. Eles Aham. eram muito simpáticos em relação a isso. Hoje faziam mímica, me desenhavam, ou O alguma americano coisa. nunca vai desdenhar uma pessoa porque ela não fala inglês. É, Nunca, nunca. É paciência. É a gente que às vezes tem preconceito e não hum, consegue, né? Fica com vergonha de falar, é, acha que o erro a vai gente, ser a gente feio. é brasileiro que acha que eles têm isso, que eles têm preconceito, que eles vão rir. Mas não. Eles até Não, gostam, eles ensinam. exatamente. Eles corrigem, mas eles não corrigem de uma forma rude. Eles corrigem de Não. uma forma educada. E muitas vezes, assim, se for errinho bobo, eles passam por cima e tentam entender mesmo É, sem te corrigir. Agora, se for aquela coisa muito, assim, é. escancarada, aí eles te corrigem, Por exemplo, te eu explicam. falava, no hotel a gente tem que falar o lençol, que até hoje eu não aprendi o lençol, me confundo a palavra em inglês. Bad Que eu sheet. falava muito, você quer que eu troque o seu lençol em inglês? E eles começavam a rir. Porque eles achavam a tradução em inglês que eu era. Eu falava, o que eu troco seu shit? Aí ele, Ah, quê? é Eles verdade. começaram a Na rir. dúvida, coloca o bad na frente. Pronto. Porque aí ele já Mas vai. às vezes uma pessoa me falou, não fala isso, fala bad, fala make you bad. É igual praia, né? Na É, dúvida, igual coloca praia. ocean, que é melhor. Exatamente. Então, algumas coisas eles faziam, eles riam, mas eles nunca levavam a sério, assim, porque eles sabiam que a gente estava aprendendo. Sim, lógico, lógico. Mas legal, isso é uma dica boa, porque tem muita gente que trava. Ai, não sei inglês, já não vou conseguir começar o negócio de limpeza. Isso daí é pura desculpa Foi para não outra coisa que começar. também que me travava bastante na hora de comunicar com os clientes, né? Quando eu comecei. Só que como eu comecei a trabalhar como helper, então eu não tratava diretamente com eles. Quando eu ia limpar as casas, já não tinha mais ninguém, então eu estava feita. Quando que você decidiu trabalhar, mudar de housekeeping para house cleaning como helper? Na verdade, eu trabalhava como house cleaner e meus 2 dias de folga era durante a semana. Eu trabalhava com uma helper. Eu conheci uma senhora que ela precisava de uma ajudante. Foi quando comecei a trabalhar com ela. E eu perguntei se ela tinha mais dias. Ela falou, não, só tenho esse de casa, não tenho mais dias. Porque ela já tinha uma empresa, mas tinha vendido. Aham, E ela tinha problema na coluna, ela queria só que alguém fizesse as escadas para ela, que ela não queria perder. E entendi. quando eu entrei para ajudar ela, Mas você trabalhava com ela. sim, eu trabalhei com ela. Trabalha até hoje ainda. Ainda Ah, pego umas casas. aham, aham. É, porque no Uhum. começo realmente tem que ser assim. Como eu disse, eu É, trabalhava limpando igreja de madrugada. Durante o dia eu fazia, né, as minhas casas, depois ia para o restaurante. Depois tem que ser exatamente. assim, A entendeu? Se vida não é for assim, corrida. não Às vezes tem a gente graça. tem 2, 3 trabalhos por É. dia. Ainda mais É quem está no Brasil complicado. acha um absurdo, né? A gente trabalhar tanto, mas nos Estados Unidos, quem nunca passou não sabe É, como é raleira, né? a gente rala bastante, mas acho que a compensação no final do mês, né, que você Sim. pode ter um dinheiro extra para sair, para se divertir, acho que Não ficar às vezes até contando dinheiro, compensa. né? Aham, exatamente. É, porque se não fosse assim, tinha todo mundo voltado, né? Exatamente. Se Eu fosse até tão falo ruim, tinha todo mundo voltado. eu falo para minha família, às vezes você trabalha a mesma coisa que você trabalha no Brasil aqui, porque às vezes você fica 3 horas no trânsito, a via aqui É.
o trabalho daqui era 15 minutos, 10 minutos, por E não exemplo. tem carro, né? Você trabalha no Brasil, às vezes não Exatamente. tem carro, tem que pegar Tem ônibus. que pegar ônibus, trem. E para ganhar aquele valor fixo no final do mês, que é horroroso. Exatamente. Então, às vezes até compensar melhor o trabalho aqui, você ganha em dólar, gasta em dólar, mas a compensação do preço que você ganha porque você gasta, às vezes compensa bastante. Uhum. Coisas que você conseguiria em anos aqui, você consegue em meses. Exato. É até perigoso, né? Porque é tudo tão alcançável que você, um carro, iPhone, qualquer coisa, se você trabalhar um pouquinho a mais, você já consegue comprar. Então é perigoso. Nos Estados Exatamente. Unidos é muito perigoso porque você consegue comprar praticamente tudo. Às Né? vezes, se você não se policia, você compra, 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 acaba não guardando nada. Porque você acha que o dinheiro Exatamente. nunca vai acabar porque você tem trabalho. Então, às vezes Exatamente. acontece isso. Então, isso a gente tem que ter cuidado, né? Porque é tudo tão, tão alcançável, tão tangível que a gente acaba, às vezes, comprando demais e não realmente investindo nos nossos E filhos, às vezes né? fazem que nem os americanos, acumulando coisas em casa que você não vai nem usar. A gente, quando chega, começa a falar: nossa, americano guarda tanta tralha, não sei o que lá. Depois, a gente já tá com um quartinho cheio de coisa de É. camping, cheio de coisa de esqui, né? Não é? A gente reclamava para a garagem para ele só para guardar tralha. Hoje em dia minha garagem está só tralha também. Exatamente, a gente fica na vontade, né? E acaba ficando se recompensando pelo trabalho pesado, né? A gente É, acaba comprando mais coisas também, desnecessário às vezes, né? desnecessárias às vezes. Eu comprava e ficava um pouquinho guardado, eu falava, vou vender. Aí eu pegava e vendia. Mas eu ia e comprava outra coisa, substituía. Então não adianta, Estados Unidos é uma tentação de compra, Sim, né? é uma tentação. Às vezes até muitas coisas que eles doam, também os próprios clientes doam, aí você fica, será que eu preciso, será que eu pego, será que eu não pego? Mas aquela sensação que você vive no Brasil e as pessoas não te dão nada, você quer pegar, fala, não, é melhor E deixar, porque não tem mais move-out? espaço. Move-out, você já fez algum Move move-out? out. Que, Já fiz que o move out. cliente deixa coisas? Eu já cheguei a algumas coisas, mas como eu já tinha todos os meus móveis, que às vezes eles deixam, e eu não gosto muito de coisas de madeira, porque eles adoram aqui, Aham. então eu preferia não pegar. Mas às vezes eu perguntava de alguém, algum amigo que queria, às vezes, sim, eu quero. Olha, Eles vinham lá buscar. eu já fiz move out que eu tive que fazer 3 viagens de carro para levar as coisas que tinha. E eu sou meio Você fominha, tirou as coisas da sabe? pessoa da casa, né? Nem que depois eu venda, mas eu sou fominha. Quero. Aí era papel toalha, imagina, tudo coisa que a gente usava e a pessoa quando Eu fiz chega, um apartamento assim, a mulher me deu tudo, até as coisas do armário que ela tinha de comida, os nossos olhos ela chegam a roupa. brilhar, né? Até a mesa de cozinha que ela tinha, a cama, ela, se você quiser pode levar, não sei o quê. Ela falava, não vou precisar disso tudo. Peguei uma cama só, porque meus sogros vinham, mas o É. resto eu deixei para lá. Não, tem gente que no final da mudança não quer mais levar nada, não quer mais ver a Porque quer tudo casa. novo, é tão fácil para Exatamente, que é tudo comprar, que novo. eles querem tudo novo. Aí a gente, né, com essa alma brasileira, não consegue Que deixar para salve trás. brasileiro. Mas é muito legal. Ó, já teve gente pegando televisão, armário, cômoda, cama, É, colchão. Isso daí é roupa, super normal. sapato, bolsa Roupa, também. sapato, exatamente. A Sim. ziplock, aquelas, né? Aquelas bolsinhas de plástico, o povo deixa a caixa Ah, fechada, gente. Como assim no Brasil isso é tão sim. Às caro? vezes conta com etiqueta, às vezes No eles Brasil, o dão. ziplock a gente coloca para secar, para usar de novo, porque é Aham, caro, né? Então, exatamente. A gente então lava de novo e coloca para usar. Então, é muito legal essa parte, né? Porque a gente acaba também no house cleaning ganhando muita coisa, né? Sempre Ganhando tem uma muita coisa coisa. grande. E deixa eu te perguntar, aí você já trabalhava como housekeeping e house cleaner. E como que Aham. você conheceu o Brilhando? Como é que foi essa, Eu, essa eu parte? conheci, eu acho que foi quando eu fui trabalhar de helper. Eu não sabia muita coisa de limpeza de casa. Então, eu comecei a procurar canais de brasileiros que explicavam as coisas, só que eu não encontrava muitos. Então, eu fui para o lado do canais de fala hispana, que falavam espanhol. Uhum, Mas antes disso, eu tinha encontrado seu canal já, que falava sobre captação de cliente, algumas coisinhas assim, poucas que tinha no canal. Eu comecei a te seguir nessa época, aham. e aí eu Na comecei verdade, a você procurar estava sobre procurando como limpar. como limpar. Como limpar. Não era como captação, porque eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo das coisas que as pessoas me falavam e Nem tudo. passava ainda pela sua cabeça captar cliente, né?
Não, eu pensava que eu não ia conseguir, que eu não ia por Aham. conta do inglês, por Uhum. conta que eu tinha que investir muito tempo nisso. Eu achava, né? Tinha que investir muito tempo nisso, que era difícil a competição também. Eu achava que tinha muita competição. A gente sempre acha que é né? Tem muito brasileiro, a gente pensa assim, tem muito brasileiro aqui, com certeza não tem cliente para mim, Eu né? também achava isso. Falava, eu olhava assim, não tem cliente, tem muita demanda aqui, tem muita house cleaning aqui, não tem. Mas hoje eu vejo, é o que mais tem. Se tem uma casa, sempre tá precisando de gente. Exatamente. Olha quantas casas tem no lugar, É, na nossa cidade, né? pois é, então foi assim. Aí eu conheci o canal, comecei a ver como limpava, como tinha que limpar uma casa, qual era o tempo em média que tinha que ser feito. Aham. Foi assim que eu comecei a limpar as casas, mas só que realmente na prática era diferente. Eu tive É, que aprender na prática, realmente. é, Eu né? lembro que eu fui A limpar a gente primeira consegue casa. pegar algumas dicas, né? Tanto de É, limpeza, mas só por exemplo, eu assistia muito YouTube, Verlene, Vivian, de como Verlene limpar. também. Só que quando eu cheguei, eu demorava horrores. Eu nunca fui rápida. Você pega a Uhum. prática, mas assim, É, quando você chega, nada faz sentido. Como assim? Qual produto eu uso uhum. nessa banheira? O que que eu faço nesse box? Entendeu? Então, na Exatamente. Eu prática, perguntava como é que limpa um fogão aqui. Eu exatamente. pesquisava como se limpa um box, que às vezes ficava muito sarro. E Então, aí, às às vezes eu não vezes, sabia eu como via no limpar. YouTube que um produto funcionava, aí eu chegava e jogava o produto e não funcionava. E não Eu falava, funcionava. gente, comigo tem algum problema que não funciona. Então, assim, tem várias Exatamente. coisas que só na prática, até um produto, tem gente que só usa vinagre, vinagre não funcionava para mim com tudo. É, Então, não assim, com tudo. não com tudo. Então, assim, tem coisas que você só vai aprender mesmo na prática, que naquela situação, né? No dia Tanto a dia. com É, cliente também, né? Não adianta eu falar é, aqui em várias situações, porque você vai passar uma situação específica que talvez eu não tenha uhum, passado. Mas, né, você vai criando aquela. Eu falo isso para todo mundo. Todas as vezes, todas as dificuldades que eu passei me fizeram aprender. O que foi tranquilo, é, eu não lembro. Mas o uhum, que doeu, a gente não esquece. Então, assim, não fica é, nervosa nos dias que tiverem algum problema, porque é aquilo ali que vai te fazer crescer como profissional, exatamente. entendeu? Foi E, assim que eu aprendi. e aí você conheceu o canal e começou a assistir o conteúdo, isso já faz tempo, né? Então, foi lá no Já comecinho. faz tempo, porque aí você tinha parado de postar algumas coisas, aí eu deixei de lado o Isso. canal. E aí eu comecei a ir para o Verlene, fui para outras Aham, já cleaners também, que trabalhavam aqui. aham. E aí, mesmo assim, mas não era a mesma coisa. Eu conseguia pegar alguns produtos que funcionavam, algumas dicas assim. Aí, só que os produtos que a pessoa que eu trabalhava não eram os mesmos. E eu não queria gastar do meu dinheiro, porque eu já recebia pouco. Para Então, levar, né? então a primeira casa que eu fui limpar com ela, eu fiquei 4 horas no banheiro, que era uma suíte. Aí eu falei, desculpa, é a primeira vez. Ela, não, se preocupa, não sei o quê, eu sei Que que é a primeira legal, né? vez. Pelo menos você não teve uma experiência ruim. Foi bastante legal comigo, até hoje. E aí foi quando eu comecei a me adaptar. Eu continuo um pouco lenta ainda, porque eu continuo aquele costume brasileiro de ser detalhista e limpar Uhum, o que não deve ser limpo, que não uhum. está no acordo, Exatamente. acostumando maus clientes, às vezes até. Então, foi com o tempo comecei um pouquinho mais. Eu demoro um pouquinho mais, mas eu deixo um pouquinho a mais no Aham, seu trabalho. diferencial, né? E não tem nada É, errado nisso. O problema é que muita gente tenta fazer demais para conseguir o cliente e uhum, depois não consegue encaixar outras casas. Então não é, é vantajoso, né? Você vai ter sempre aquele pingadinho de cliente porque você errou lá no começo. Tem gente que vende esses uhum, clientes porque já não consegue, vamos dizer assim, desmamar o cliente, né, daquilo é. que você fez. Então Eu tenho vende uma cliente por hoje em não dia que conseguir desfazer. Eu tenho uma cliente que não, foi a minha primeira cliente. A casa dela é muito pequena. E eu fiz a casa dela, era o quê? Era só para aspirar, 2 banheiros, uma cozinha, era não tão suja. Mas nesse dia eu fiz a casa dela em 4 horas, que foi o primeiro dia que eu fiz. Mas Cobrei tá muito bom, né? baixo o valor. Eu cobrei muito baixo o valor, que hoje ela acha que eu tenho que limpar a casa dela em 4 horas. Se não for 4 horas, a casa dela está limpa. Sendo que Hum, não vale 4 horas a casa dela. aham. Então, eu estou diminuindo o tempo
E eu falo para ela, olha, eu trabalho por hora, eu trabalho por serviço. Não, Uhum. mas está faltando isso. Falei, mas não está no combinado. Meu erro foi não deixar anotadinho o combinado. Hoje em dia eu já faço. Aham. Tenho que Eu anotar o lembro que é que eu combinado. comecei por hora também. Gente, é a pior coisa da face da Terra. Até 5 minutos, se você termina antes, a É, pessoa fica falando assim: ai, você pode voltar para limpar o tapete aham, lá da cozinha. Aí você tem que pisar no chão todo para limpar o tapete lá da cozinha que ficou um cisco. Então, assim, é, eu odiava trabalhar por hora, mas na minha cabeça era aquilo ali que eu conhecia, então uhum. eu cobrava por hora. Mas é um trabalho É uma dor de desperdiçado, é cabeça, uma dor de uma dor de cabeça, o cliente cabeça. fica Porque em o cliente é cima. mais chato ainda, É, parece, quando você paga por hora. Então, às exatamente. vezes eu saía 15 minutos antes, não, mas você não terminou isso. Eu falei, não, mas não está no acordo, mas eu vou limpar dessa vez, eu falava. É. Dessa vez eu limpo, mas não está no acordo. Aí É ela igual falou, tinha qual foi o cliente que acordo? comprava 2 horas e queria move out, entendeu? É, Sempre tem, sempre. E é um às esforço vezes diferente, no né? volta você fica 2 horas, às vezes numa cozinha só, não dá para É. fazer tudo isso. Não, e mesmo assim, Então, você cobrar 2 horas num forno é diferente de que você comprar 2 horas e você limpar um banheiro, entendeu? O esforço do é, forno de uma geladeira é muito diferente, né? exatamente. E É quando isso que mesmo. aí você conheceu o canal, você foi, né, ganhando conhecimento. E aí quando que você decidiu participar do treinamento? Eu comecei a trabalhar com uma outra senhora, né? Uhum, Veio a pandemia e eu comecei a trabalhar com uma outra senhora como helper. Essa uhum, senhora me pagava muito mais, ela pegava casas muito grandes, muito bonitas e casas novas, não eram casas trabalhosas. Casas novas são trabalhosas. uhum, E aí eu vi que ela tinha muito cliente e ela era uma pessoa tinha acabado de começar, né? E ela vi que ela tinha bons clientes, né? E eu comecei a falar, eu vou começar a ter minhas próprias casas também. uhum. E aí foi quando eu voltei a ver outros vídeos na internet, né, de como ter os próprios schedule e tudo. E aí surgiu o curso que você falou. Você Uhum. estava entrando na segunda, como se Fase diz? do canal. Segunda fase do curso já. Aham. Aí eu falei, Ah, não peguei sim, no sim. primeiro, chegar ao segundo. Foi quando eu me inscrevi por e-mail, e é logo que você falou, estamos com novas vagas para o próximo curso, não sei o quê. E aí foi quando eu me inscrevi. Você falou assim, faltam 3 vagas somente. É, porque eu Aí eu não peguei e consegui abrir entrei. muitas, porque, assim, tem uma diferença entre alunos. Tem aluno que faz tudo sozinha, eu praticamente não falo, né? Eu sempre tento entrar em contato por e-mail para ver se a pessoa está Uhum, indo bem, mas tem outros alunos que são muito mais dependentes, e para esses eu tenho que uhum. dedicar um tempo, né? Tem gente que não sabe o que é um link, entendeu? O que é um É, aplicativo, então ocupa muito mais tempo. Então eu não posso chegar e abrir 100 vagas, porque não uhum. tem estrutura para isso. Mas aí, nessas pessoas que já vão mais sozinhas, depois, se elas precisarem, elas chegam até mim. Mas outras vão precisar desde o iníciozinho, né? Então, eu não posso abrir muitas Foi, vagas. foi, foi quando eu fiz o curso, e aí eu entrei no Instagram. E aí você Uhum. soltava algumas perguntas, eu comecei a fazer algumas perguntas do próprio curso que eu tinha feito, mas eu tinha algumas dúvidas, aí eu lançava, aí você respondia. Aí foi nesse feedback, depois de ter feito o curso, e depois do feedback no Instagram, que eu consegui comecei a ter um pouco mais de confiança Porque você fez o na. curso e mesmo assim ficou um pouco receosa. Eu fiquei ansiosa, mas eu já tinha dado um pezinho, uma picadinha já para. Vamos meter a cara já. Foi Aham, quando eu fiz o meu primeiro, mandei fazer os meus cartões. Foi aham. quando eu mandei fazer meus cartões. E o que que você E fez com esses aí, cartões? o que eu fiz como? Que eu Você escrevi fez nos os cartões? cartões e aí você fez o quê? Você guardou com você para uma oportunidade? O que que você fez? Não, na verdade, o que eu fiz primeiro, você falou da dica do imã no carro. Aham. Aí foi que eu fiz o imã no carro e logo depois chegou os cartões. Uhum. E aí, antes mesmo de chegar o cartão, as pessoas já estavam me ligando do imã do carro já. Minha própria vizinha que viu já estava me ligando. Só que como eu não tenho confiança para falar no telefone, eu mandava Aham. texto já. A mesma dica que você falou, do texto. Aham. Desculpa, eu não pude responder, e mandava o Aham. texto. Então, para eles era muito mais fácil. Já mandavam a mensagem para mim que eles queriam. Legal. Tinha gente que reclamava que ficava no trânsito, né? Eu morava em Seattle
e às vezes tinha casa longe, e aí eu tinha que voltar, e aí era muito trânsito. Tinha gente que Uhum. reclamava, mas eu com imãzinha no carro, eu já ganhei tanto cliente no trânsito. As Sim, pessoas me mandavam mensagem no trânsito. Então, tem sim. gente que reclama de estar no trânsito, não reclame se você tem um imã ou se você tem alguma propaganda no É, carro. E principalmente, se você está no carro e você quer ser contactado, também se comporte como tal, né? Porque tem gente que vai aham, com o helper, com exatamente. o pé em cima do painel do carro, com a parte de trás dos produtos toda bagunçada, então a pessoa Bagunçado. já vai ficar assim, que isso, não quero esse house cleaner, não. Mas se você vai de Exatamente. boa, eu fazia uma. É muito engraçado. Quando eu via que a pessoa estava anotando, olhando, aí eu fazia a cara, né, de profissional, e eu falava, ela De tá anotando. sério. E não era, é sério, dava 10 minutos, chegava a mensagem para mim. Sim, Então apareceu comigo funciona muito assim. bem. Do imã, minha primeira cliente, assim que eu coloquei o imã, no outro dia, minha cliente, eu vi seu imã no seu carro. E ela tinha uma house cleaner. Eu lembro que ela tinha um carro aí que ficava na frente da casa dela. Uhum. E eu falava, até falei pro meu marido, olha, ela tem uma house cleaner na casa dela. Só que eu não achava que era ela, achava que era de outra vizinha. E logo depois ela me mandou uma mensagem, olha, eu vi seu anúncio no seu carro, será que você pode fazer uma cotação para minha casa? Aí eu falei que sim, sim, claro. Aí peguei, fui fazer a cotação e logo depois ela me falou, não, tinha uma pessoa que limpava, mas ela não durava 1 hora na minha casa. E eu vi que faltava alguma coisa. E realmente, a casa dela estava faltando ser limpa e 1 hora não cobria todas as coisas que tinha que ser feito. Uhum. Então, falei, já que ela falou que 1 hora não é o suficiente para ela, então eu vou ficar um pouquinho mais. Aí, primeiro dia eu fiquei 3, porque sempre é mais tempo. E eu trabalho sozinha no momento. Então, eu fiquei 3 horas limpando a casa dela. Já na segunda vez já comecei a diminuir o tempo, já fiquei 2. Uhum. E ela trabalha tudo tranquila, porque ela trabalha em casa, mas ela se tranca no escritório e lá ela fica. Eu consigo trabalhar tranquila, lá E de essa fora. questão do tempo que você está falando é muito normal. Por mais que você dê um valor e você passe um pouquinho do tempo até você conhecer a casa, se acostumar Uhum. na casa, é super normal. Você vai perder um pouquinho no início, mas depois você acostumando com a casa, entendeu? É, Vai ser muito tranquilo. Você já sabe onde é o banheiro, onde ficam as coisas, o que que você pode mexer, o produto que usar. Então, assim, é normal você no começo levar um tempo e depois, ó, seu tempo na casa diminui, acelera, exatamente. diminui, É, né? assim. Porque deve ter gente que fica neurótica, não, não posso ficar aqui tanto tempo. Não, no começo é assim mesmo e depois você vai acostumando, né? Sim. Aí foi assim, a dica do imã, depois chegou os cartões. Dos cartões foi mais difícil para mim, porque eu não queria chegar de porta em porta e entregar o cartão, porque eu achava Aham. muito, se diz, muito intimidador para as pessoas, É porque mesmo, americano e não é gosta de mesmo. ninguém. É. Ele não gosta de dizer E muito na nem porta da jogar casa. embaixo da porta, porque você chegar em casa e É, ter aquele bando de papel no chão, você tem que ficar pegando aquilo ali, eu não aconselho. Realmente é igual na nossa casa, né? Você não gostaria de entrar em casa e ter sim. um monte de papel no chão. Então você tem que fazer da forma certa para também não ser mal visto, né? Sim, aí no curso ele começou a falar das listas de redes sociais, não, de sites que podem me Uhum, ajudar, Craigslist, entrei no Craigslist. Só que uhum, na minha região, eu não sei porquê, mas não, eu consegui avançar muito. Consegui alguns clientes, mas o que uhum. mais consegui foi gente ligando para fazer contratos. Então, eu falei, não, Sim, não vou tem me muita perder. coisa no Craigslist que tem que filtrar. Eu Uhum. aconselho porque realmente para mim funcionava muito bem. Mas lógico que chegava um monte de scam, golpe Aham, mesmo, de tipo sim, financeiro, golpe de limpeza. Então, assim, você tem que saber filtrar. Agora chegava também muito cliente, muito indiano, que eu falo bastante. sim. Então chegava tudo isso, mas aí você tem que, né, ter a mente, que tem em mente que você vai ter que filtrar. Mas já sabe que antes de fazer o curso, eu tinha entrado em contato com um suposto gerenciador do Craftlist não, do Craftjack. Uhum. Aí Craftjack. ele falou, ó, você tem que pagar tanto e aí eu vou te dar tantos leads por semana. Uhum. Eu falei, não, mas isso é certo, é dinheiro que vai ter retorno. Não, é certo, vai ter um retorno. No começo eu ia colocar assim, ele falou, nós te damos mais 10 leads. Só que o meu erro, eu estava preparada para entrar nesse, como se diz, nesse ramo ainda, não estava preparada. Eu não tinha registro,
nome, não tinha foto. Então, eu não estava com Calma aí. Eu os acho que concorrentes que estavam disso. Tá me ouvindo? Então, quando eles me mandam, você está aí ainda? Eu tô aqui, eu tô te ouvindo, só tá travado, mas eu acho que agora voltou. Voltou. Ah, tá. Pois é. Não, eu tava te ouvindo tudo, só não tava vendo a imagem. Então, assim, você entrou, você teve o convite do Craft Jack para você entrar, né? Ele te ofereceu alguns leads e você tinha que pagar alguma coisa. Como é que foi? Sim, eu acho que foram $300 por... Eu não me lembro quantos lis, 25 lis, uma coisa assim. E aí, eu entrei nisso, né, achando que eu ia conseguir. Alguns apareciam, e como eles falavam que tinha que ligar, e eu não tinha o inglês suficiente para poder ligar. Então, o que eu fazia? Quando aparecia algum li, eu chamava uma amiga minha que é americana, e ela falava com eles. Mas eu via que eles ficavam meio assim, como se não soubessem do que ela estava falando. Ah, ok, tá bom. Aí eu falava, você entrou em contato, você quer esse serviço aqui, não sei o quê. Falava com ele. É isso mesmo. Aí, então eu cobro mais ou menos esse valor por essa limpeza. Aí ele, tá bom, vou entrar em contato. E aí E sumia. essa pessoa era realmente do Craft Jack? Eles mandavam um número para ligar para essa pessoa. É verdade, é E foi verdade. quando algumas eu ligava, outras mandava texto. É que eu mandava texto, nem respondia. Então eu falava, então eles querem que a gente ligue. As que eu ligava eram assim, meio voada. Você tá me vendo? Tô te vendo. Então eu comecei a desconfiar. E começaram a chegar mais lis, né? De vez em quando eu chegava, eram 3 por semana, se não me engano, 2 por semana chegavam. E aí eu comecei a deixar para lá. Falei, não vou perder meu tempo com isso. Mas tem $300 aí. No começo, enquanto você não tiver uma credibilidade, tudo estruturado, não adianta você ir correndo para esses sites grandes, porque eles são para captar. Já você já tem o seu ali, já tem uma renda, e aí você vai colocar um dinheiro lá para receber mais. E como eu não tinha credibilidade para competir com os outros também. Eu não tinha credibilidade. Então, esse foi o meu erro. Eu já investi a fundo numa coisa que eu não estava preparada. Exatamente. Esse foi o meu erro. Então, eu comecei a falar, vou ir com mais cuidado. Aí foi quando eu comecei a fazer o curso, eu falei, olha, aí, por quê? Esse foi o motivo de eu não ter conseguido. Eu não tinha nome, não tinha nada praticamente. Não tinha nada. Acho que nem um cartãozinho eu tinha. Eu tinha feito uns panfletos, mas não era nada. Então foi quando eu entrei num igual curso. a gente vai contratar alguém que está tudo ali prontinho por outra pessoa que a gente vai falar, não, eu gostei dela. Infelizmente não, ainda mais na internet. Se for indicação, ainda tem uma grande chance. Agora, se não for, não adianta, né? Aí eu comecei a pesquisar na minha própria região, perguntava de alguns colegas americanos, né, qual era os classificados que davam bastante visualização, que os americanos usavam bastante. Isso, você me falou. Aí foi falar aqui tá nós usando bastante KSL, que quando as pessoas doam, vendem, anunciam. Foi quando eu anunciei nesse local, meu primeiro cliente apareceu. Eu também não estava estruturada. Mas a primeira cliente foi um empurrão para eu fazer um site, por exemplo. Aí foi quando eu entrei no curso, vi como é que era o passo-passo de fazer um site. Só que aí eu vi que tinha que pagar domínio. Eu falei, não tenho para pagar domínio. Mas é então, assim mesmo. Vai fazendo aos poucos, entendeu? Você vai se criando a necessidade de fazer cada passo. Você não precisa começar e já fazer o registro. Não. Se você tiver algo para investir, ótimo. Lógico que você já deve investir, porque é aquilo que deve ser feito. Mas se não tiver, não tem problema. Começa por aqueles que são mais baratinhos ou gratuitos e depois vai desenvolvendo cada passo, né? Mas é assim em qualquer negócio. Eu tinha gastado os $300, falei, não posso ainda. Tenho que pelo menos recuperar esse dinheiro de novo. Meu marido tinha ficado com raiva porque eu tinha me metido nisso. Eu falei, não, mas eu vou recuperar. Entrei no KSL, lá era $1 por dia para anunciar. Era $1 por dia, eu comecei a anunciar, e aí eu vi que bastante gente entrava em contato, bastante gente mesmo entrava em contato. Só que eu também não sabia a abordagem, eu não sabia como abordar o cliente.
Então, aí eu falava, eu faço isso, faço aquilo, qual o tamanho dessa... Eu não sabia as perguntas, que perguntas fazer. Eu também não tinha coragem de perguntar para a pessoa que era minha chefe, era minha a chefe como ajudante de limpeza de casa. Eu não tinha coragem porque eu tinha medo dela achar que eu estava querendo roubar os clientes Lógico, dela. ia ficar feio, né? Então, eu tinha vergonha de perguntar. Então, eu comecei a ver o curso. Você colocou uma lista de perguntas que poderia se fazer, dar para os Isso. clientes qual o tamanho dos quartos, às vezes para dar uma estimativa aproximada, nunca fechar por telefone. Exatamente. Então, era isso que eu fazia com ele, uma Gente, estimativa por aproximada. telefone, nem quem tem inglês fluente. Não se dá Sim. estimativa pelo telefone. Isso eu aprendi na aula de uma aula de empreendedorismo. Lá, e nos Estados Unidos eles falavam, não se dá estimativa pelo telefone, porque sempre o cliente sai ganhando, Sim. sempre sai ganhando. Porque você está ali na pressão, às vezes ele omite um cômodo, omite um espaço, omite o tamanho da casa, tá? Então eu chegava em casa, botava no Google, via se batia realmente com o que ele falava, e aí sim eu mandava a estimativa, porque na pressão não funciona. Uhum. Então Sim, sempre e às manda. vezes você fica tão ansiosa que acaba dando um valor que é muito menos do que o seu valor, Exatamente. Ou você vai só dar para um não valor, perder o cliente. ou você vai dar valor alto que o cliente vai falar, ela é louca e vai desligar e não vai Ah, mais, né, ligar, ou vai dar muito baixo que você vai perder, ele vai adorar e você vai ficar super insatisfeita. sim. Tinha cliente que no começo eu dava por telefone e eu limpava a casa dele todas as vezes me xingando. Eu limpava me xingando, eu falava assim, eu não acredito que eu dei esse valor para essa pessoa. Eu limpava me xingando. Então, a partir daí, eu nunca mais dei por telefone. Realmente, você tem que parar, pensar. Sim. E Se foi for uma das regras que eu possível, peguei. Essa foi se uma das for, regras que eu mantive. se for possível, você vai na estimativa. Mas quando você já está crescendo o schedule, já não sobra tempo para você ficar fazendo estimativa. Então, você vai Ah, realmente ter que dar por telefone, né? Você pede. Tem gente que pede fotos da casa, mas se não pedir, você pode confirmar o square feet no Google Maps ou naquele aplicativo ah, House Call, e ali você confere tudo, quantos não quartos, quantos sabia essa square dica. feet, quantos banheiros. Pronto, não tem como o cliente mentir. Ah, não, só tenho 2 banheiros. Não, eu tô vendo aqui que tem 3. Aí, não, mas esse não precisa limpar. Oh. Ah, então não precisa limpar esse. Não, então tudo bem. Entendeu? Não sabia dessa dica, agora eu já É, sei. porque aí você não corre o risco do cliente estar te enganando. Tem muita gente que corta metade dos square feet e você chega Uhum. lá, poxa, não era 2.000 square feet? Aqui é uma casa, um castelo, E eles falam que entendeu? não, mas minha casa é pequena. Não, E aí não, às fala vezes não é assim, pequena. e fala assim, não, você não precisa limpar esse corredor, como se o corredor fosse fazer grande diferença no sistema. Então é muito bom esse Exatamente. aplicativo ou o Google Maps, se você colocar o endereço da pessoa que ali já bate tudo. Oh, legal, não sabia dessa É, dica. Agora eu vou fazer isso, para dar, às vezes, é, um aproximado. Às vezes até exatamente. falo, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, mas é mais ou menos esse valor que se cobra por uma casa desse tamanho. Exatamente. Você sempre deixa assim. É lógico, né? Para quem não fala inglês, fica difícil dar tantos detalhes, mas se Uhum. você sentir a vontade para fazer, você fala assim: olha, para esse tipo de casa, a gente cobra de 150 a 170. Quando a Uhum. gente fizer a primeira limpeza, eu vou poder te confirmar o valor. Porque aí você também, se a pessoa tem um detalhe bem feio na casa, você já consegue ali jogar. Entendeu? Às Aí vezes você pode nem só na colocar primeira cento e limpeza. sessenta, entendeu? Porque aí não é nem o mais Uhum. barato, também nem o mais caro, Exatamente. Então, entendeu? agora eu vou fazer isso, porque eu não sabia. Às vezes me falavam, minha casa são 2 quartos e um banheiro. E às vezes eu chegava, às vezes não era. Às vezes, olha, fosse, não, mas não precisa limpar esse banheiro, não. Mas já queria que eu limpasse. Se o valor Aham, tivesse baixo, eu queria que eu limpasse. exatamente. Eu Então, não desmentia o cliente na uhum. hora, mas eu chegava lá e falava assim: ué, mas não são 2 quartos ou não são 2 banheiros? Tem mais um aqui. Esse não é para limpar, né? Já falava assim: esse não é para Uhum. limpar. Que aí a pessoa nem falava assim: não, quer limpar? Pode limpar. Não, esse não é para limpar. Então é assim que Sim. tem que lidar com o cliente. Você tem que se adiantar a ele, porque se deixar, eles vão te usar. Não adianta, vão Sim, te usar. o que eu faço também, eu não falo por telefone, porque se eu falar por telefone, às vezes, eu me atrapalho na hora de trabalhar.
Então, Sim. desde o começo, o que eu faço é por texto. Tudo é Aham. por texto. Até E um cliente me funciona falou que bem. era... Sim, por texto, sim. Às Uhum. vezes, os clientes que querem só ligação, eu realmente tenho que deixar passar. Eu tenho que deixar passar alguns clientes, porque realmente coisas que eu não posso, que está fora do meu controle, eu tenho que passar, que Aham. é falar por telefone. Às vezes, querem me explicarem por telefone tudo e eu não vou Sim, entender. sim. Então, às vezes, eu prefiro ir até ele. E, claro, eu sempre vou com alguém para que possa me ajudar a traduzir também, porque até pela minha segurança, que eu não vou sozinha em lugar nenhum, Mas sem hoje em alguém. dia tem aplicativo no celular que a pessoa fala, você fala. A pessoa fala, você pode. Aham, Eu acabei de traduzir aquela entrevista com minha ex-cliente americana, porque aham. era uma entrevista enorme, realmente deu maior trabalheira botar a legenda em tudo. E ela fala exatamente isso. Você fala que seu inglês ainda não está fluente, mas que você está aprendendo. Você poderia usar o aplicativo ou se poderia mandar pelo texto. Pronto, Aham. entendeu? Nenhum americano vai negar um trabalho por causa da língua. Nenhum. Sim, mas aí em relação ao inglês das casas, e sim, eu tive que estudar também Uhum, como fala cada coisa dentro da casa, uhum, como se diz limpar uma janela, como se diz limpar o chão. Então, uhum, essas coisas também eu estudei um pouco para uhum. poder saber do que eu estava falando. Pelo menos na parte da limpeza, eu sabia o que eu estava falando. O que era Exatamente. limpar, o que eu não limparia. Uhum, Então, tudo isso eu faço uma lista sempre do que eu faço e do que eu não faço. Então, às vezes eu anoto. Inclusive, eu fiz, né, um checklist uhum, que eu até peguei também da Verlene, que ela tinha feito uhum. uma. Então, é quando eu vou apresentar alguma coisa para um cliente, por exemplo, na casa, então, às vezes, a gente vê que é até mais profissional. E eu vi que Uhum. é uma grande diferença nos últimos clientes que eu tive, que eles me indicaram mais quando eu mostrava que era mais profissional do que nos meus primeiros clientes. Que eu ia Uhum. somente na fala, o acordo era tudo na fala. E agora com um papelzinho anotado, tudinho, deixo meu cartãozinho, às vezes até meio que um termos e condições pequeno, mas eu sempre deixo para eles lá. Ficou até Isso, um pouco mais profissional e eles isso. começaram a me indicar por conta disso também. Uhum. Até no treinamento, tem um pouco tempo que eu adicionei, tem um checklist lá, também super fácil, até de você, não quero isso, não concordo com isso. Você pode ticar ou não, Uhum. entendeu? E embaixo tem o termo mais de cancelamento, então você pode também alterar ou adicionar alguma coisa. Então, no treinamento, no começo não tinha, mas depois de uns Uhum. meses eu adicionei, porque não, eu tenho certeza que isso ajuda na hora, principalmente para quem não fala, na hora lá entregar e ficar com o cliente, entendeu? Fica Uhum, com sim. ele, porque aí ele já não fica na dúvida e nem te pedindo coisa que não está inclusa. Do que não tava, que não foi combinado antes. Às vezes ficam até mais tranquilos que viram que vai ser feito. Eu posso, às vezes, ter esquecido Exatamente, alguma coisa, mas é uma coisa que eu faço, e às vezes está anotado lá e falo, ela faz isso. Legal. exatamente. Porque às vezes eu Legal. falo que eu não limpo, digamos que eu não limpo os ventiladores. E aí, às vezes eles querem que eu limpe o ventilador mal para digitar. Isso é extra. Às vezes eu coloco lá como extra. Então, eles já ficam Exatamente. sabendo o que é extra e o que não é extra. É muito bom. E não tem que ficar te perguntando, te pedindo. É, exatamente. Às vezes eles têm alguma dúvida, eles me perguntam, né? Mas eu respondo tranquilamente, com educação, eu respondo para eles. Não, Aham, isso não está incluso, mas se quiser incluir, a gente pode colocar, né? exatamente. Assim eu faço com eles. Legal. Então, agora aqui, para finalizar, eu queria te fazer essa pergunta. O que você falaria para a Nayara, lá de trás, que estava indecisa se entrava ou não no treinamento? Qual era, a ideia aqui? É tentar ajudar quem está naquela dúvida: o que que eu faço? Tem que investir muito, é muito difícil. O que que você falaria para a Nayara, lá diante do treinamento, se você pudesse falar com ela? Olha, é isso, isso, isso. Eu falaria, olha, o medo faz parte. A gente vai ter medo até quando a gente tiver já uma boa quantidade de clientes, a gente vai continuar com medo. Mas eu acho que o primeiro passo é importante. Não tem tanto dinheiro assim, mas o pouquinho que você tem, dá para você investir um pouquinho. Pelo menos nos cartões, eu acho que o primeiro passo que eu dei foi o imã do carro, já me trouxe cliente. Já me trouxe cliente, então esse foi uma das coisas que eu Um falarei para ela. investimento super baixo, né?
E é super baixo, eu gastei $30 dos dois lados só. Uhum. E isso me trouxe o quê? 2 clientes, já foi um valor de mais ou menos $190. Então, Pois já é. cobriu o meu investimento, porque já Aham. veio 2 clientes. Então, eu falaria que é cada passo de cada vez. A gente vai Uhum. indo conforme vai indo a empresa, né? Uhum. Conforme vai indo as coisas, respirando devagar. Isso. Para ser o primeiro cliente, ok, vamos fazer ele, como se diz, se apaixonar pela gente, pelo trabalho. Fixou ele, aí já, a gente pega esse dinheirinho, já investe em outra coisa, já investe no cartãozinho. Exatamente. Já comecei a procurar a divulgar no Ads do Google, por exemplo. Já me veio Uhum. cliente daí, foi uma dica que você me Olha! deu também. Você me deu Aham. uma dica. Investe no Ads do Google. Foi Aham. quando veio um cliente também, na mesma semana que você me falou, aí me veio um Ó, cliente e uma daí. coisa interessante que você está falando são tudo coisas que, ó, você falou todas as formas de captação que não precisa do social. Muita gente Aham, me fala, nem vou começar porque eu não tenho social. Isso não é uma desculpa, não é uma não. desculpa. No começo eu nem sabia que existiam sites de captação, então assim, era igual para todo mundo. E ali apareceram um monte de clientes. Então, assim, o social, ele Sim. te adianta em uma certa parte, mas não significa nada. Você pode conseguir Até muito para abrir cliente uma sem social. empresa também. Até para abrir uma empresa não precisa do social para abrir a Exatamente. empresa. Às vezes é até muito mais simples se você tiver um social. Um IT number Exatamente. você consegue abrir. Aham. Então, eu consegui abrir a minha empresa com o IT muito mais fácil do que uma colega tem social para abrir a dela. Foi um pouco mais complicado para Pois ela. é, mais burocrático, né? É, exatamente. É. Então, todos esses passos eu fiz sem ter registro na empresa ainda. Agora eu já Uhum. tenho. Uhum. Sem registro, sem a segurança. Segurança ainda não Uhum. tenho, mas eu Uhum. pretendo adquirir já essa semana. Eu vou Aham. pesquisar para ter. Não porque eu quero, como é que se diz, usar, mas porque eu quero que esteja que É seja mais uma um vitrine. carimbo para o cliente do É, que exatamente o que você exatamente. vai usar, né? Exatamente. Porque alguns clientes já me perguntaram se eu tinha. Eu falar, não, não tenho. Aham. Ah, por esse motivo, por isso que o meu preço é um pouquinho mais baixo. Uhum. Alguns, claro, eu vou investir. Outros, não, obrigada, então, prefiro que tenha segurança. Mas E faz isso parte. que você falou é ótimo. Se você botar o seguro, o teu preço também tem que refletir, né? Uhum, Porque aí você falou uma exatamente. coisa certa, meu preço está mais baixo por causa do seguro. Por isso que daqui a, não sei, a 1, 2 anos, se esses clientes não quiserem aumentar o valor, aí você pode vendê-los, pode fazer, né, passar para frente, porque você Uhum, precisa adequar a todo o investimento que você está fazendo. exatamente. Então, quando eu, às vezes, compro algo melhor para a empresa, por exemplo, agora eu comprei uma aspiradora. Eu tinha uma aspiradora antes, mas não era uma aspiradora suficiente boa, porque não aspirava bem, eu tinha Olha que você passar várias falando vezes. espanhol, gente. Eu falei espanhol. Aspirador. Não é aspiradora que fala. Aspirador. Aspirador. Oh, gente, eu tô ensinando português para brasileira. Vamos fazer costume. Então, um investimento que eu fiz agora foi aspirador. Aham, Outro legal. investimento que eu penso em fazer no futuro também é comprar, sei lá, mais produtos melhores que facilitem o meu trabalho, que trabalhem por mim, como diz a Verlene. Que trabalhem Exatamente. por mim do que eu trabalhar para eles. Porque haja Então, mão, pulso, né? exatamente. Penso também, às vezes, no futuro, ter uma ajuda, mas até me Uhum. estabilizar um pouco mais, porque como eu tenho um mês que eu abri a empresa apenas, então eu estou adaptando meus clientes também na agenda, ainda não tenho clientes realmente, como se diz, fechado. Uhum. Entra cliente às vezes sai cliente, às vezes Uhum. volta cliente. Então, todavia, então ainda estou adaptando também o meu schedule dos clientes. Aham. Mas É é um assim, processo você, sempre, pelo que eu todos os tô dias. vendo, você tá super bem encaminhada. No começo é confuso, Obrigada. mas depois você vai Aham. criar seu próprio jeito de trabalhar, seu próprio jeito de ter um schedule, entendeu? O que a gente dá uma orientação, mas você, pelo que eu tô vendo, já tem seu próprio jeito. Só vai ajeitar o trilho, entrar no trilho, mas você já está muito bem encaminhada. E Obrigada. a força de vontade é o que mais importa. Não botar um monte Exatamente. de obstáculo e botar dificuldade, isso realmente atrapalha, trava a gente. Às vezes quem colocava o obstáculo às vezes eram os próprios amigos, às vezes. Não faz isso porque eu conheci alguém que fez isso, não foi legal. É, Porque foi uma cliente que processou a House Cleaner por isso. Então eu tinha exatamente, é o muito medo, né? medo. Coloca medo É,
E o medo Cliente é não é, claro. gratuitamente, né? Americano não gosta que entre de sapato em casa, cliente, os americanos não gostam disso, americano não gosta de gente que fala espanhol, era muitos Imagina. medos. É, E empresa também, você vai ter que declarar 2 vezes e colocar muita dificuldade. Eu já sei que eu tenho que declarar 2 vezes, mas exatamente. não é aquele bicho de Não. 7 E outra cabeças. coisa, se você está fazendo muito lucro, é lógico que você vai ter que pagar a taxa. Então, Sim, sim. monstro que criam não é racional, porque, lógico, se você está fazendo lucro, o imposto, né, do house cleaning é sobre o lucro, entendeu? Então, Sim. é o lucro que você teve, não é né, do que você está ganhando ali para sobreviver, é o lucro. Então, esse medo que colocam não existe, não Né? existe. Você tem que ter muito dinheiro para poder investir, você tem que ter tempo sobrando para poder investir. Às vezes eu estava trabalhando, mas eu estava aqui anunciando, entendeu? Fazendo Exatamente, meu post, às vezes 5 minutinhos que eu tinha, eu fazia, anunciava. Às vezes a gente exatamente. não tem tempo, mas a gente faz o tempo. Às vezes é a força de vontade, como você disse, é a força de Tem que vontade querer. mesmo. Eu tinha uma helper que falava que ela não podia é, ter casas, porque ela tinha que chegar em casa e atualizar o Facebook dela, o feed Eu dela. atualizo, mas por conta da empresa também, isso que eu faço. Exatamente. Então ela tinha que atualizar o feed dela, não dava tempo. Aí você vai falar o que para uma pessoa dessa? Ela ainda não está preparada, então deixa ela Não lá estou preparada. como helper, que tá ótimo, né? Sempre vai ter vaga para ela. Sempre vai ter vaga para helper, sempre. Ó, Nayara, eu queria te agradecer, foi muito bom, muito bom. E eu fico feliz que você está tendo resultados, e fico feliz também que você Imagino. está super bem encaminhada. Eu espero de coração que daqui a um ano a gente se fale e você esteja com o seu schedule Ai, completo, já precisando de help. Isso é só questão de tempo. Isso daqui vai ser uma gravação, mas daqui a um ano eu espero ainda, ai, né, ter o contato com você para falar, porque o Brilhando também vai crescer, assim como você quer crescer, eu também uhum. quero, a gente não vai parar. Sim, sim, Entendeu? A gente não vai claro. parar. Então a gente vai crescer, mas eu espero crescer junto com você. E qualquer dúvida, qualquer coisa que você precise, conte comigo. Eu também te desejo o melhor. Eu vejo que o Brilhante Museu está crescendo também muito rápido. Lembro lá do início também que eu vi os seus vídeos e hoje eu vejo como está hoje, como está mais comunicativa também. Com E me certeza. ajudou bastante. Nossa, o medo que eu tinha foi através do curso que eu perdi. Para investir na empresa, para abrir a empresa, foi através do curso. Que o Aham. medo que ficou lá para trás, eu falei, não, vou ter que dar esse passo, senão, se eu não der o primeiro passo, eu não vou conseguir. Então, foi o Exatamente. que E eu você acha que eu fiz. não tive medo lá no primeiro vídeo? Muito, é medo de julgamento, é medo de Uhum. olhar para o celular para falar, é medo do que vão falar, do que vão comentar. Então é muito medo, assim como você Sim. teve medo também de entrar nessa, o medo não pode travar. Imagina se eu não tivesse começado, se você não tivesse começado, fica tudo parado e a gente fica reclamando da vida. Então isso não pode ser uma Uhum. desculpa. O medo nunca pode ser uma desculpa. Exatamente. Tá Eu te bom? Queria agradeço muito também, Thelma. muito te agradecer, tá bom? Tenha uma boa noite e qualquer Tá coisa bom. estamos aí, tá bom? Um Obrigada. beijo, Tchau. tchau, tchau. Beijo.